uma mensagem de esperança e fé. Sua jornada com a Palavra de Deus começa agora. Conheça a Palavra de Deus. Olá, que a paz esteja em seu coração. Hoje nós vamos juntos abrir a Palavra de Deus para uma aula, uma verdadeira meditação sobre o coração da liderança espiritual. Vamos mergulhar fundo no capítulo 10 do Evangelho de São João para a gente entender de verdade quem é a figura do bom pastor. E tudo começa aqui. É impressionante como este único versículo, que a gente conhece tão bem, é a base, o fundamento de toda a nossa conversa de hoje. É a própria revelação de Cristo sobre si mesmo que já estabelece o tom de tudo, o amor que se sacrifica. Olha só o caminho que a gente vai percorrer hoje. Primeiro, vamos entender essa identidade do pastor bom e belo. Depois, vamos contrastar essa figura com a do mercenário. E em seguida, vamos ver a missão universal de Cristo, o poder que ele tem sobre a própria vida. E, por fim, o mais importante, o que tudo isso significa para nós, hoje. Então vamos lá, nossa primeira parada. Vamos nos aprofundar na identidade que o próprio Jesus assume. E adianto, é uma declaração com uma profundidade que vai muito além do que a gente imagina à primeira vista. A gente precisa ir lá no grego original para captar a força disso. Quando Jesus diz ego eimi, eu sou, ele está usando a mesmíssima expressão que Deus usou para se revelar a Moisés lá no Monte Sinai. É uma afirmação clara da sua divindade. E tem mais. A palavra kalos, que a gente traduz como bom, significa também belo, nobre. Ele é o pastor cuja bondade é tão perfeita que se torna bela e atrai, não força. E aqui, Santo Agostinho, com aquela genialidade de sempre, faz uma conexão perfeita. A beleza, a força desse pastor não está na imposição, mas na sua entrega. É na humildade, no sacrifício que ele escolhe fazer, que o seu poder se manifesta de forma plena. É um paradoxo incrível. Agora, para a gente entender a luz, é preciso olhar para a sombra que ela projeta. E Jesus faz exatamente isso. Ele constrói a identidade do bom pastor em oposição direta à figura do mercenário. O ponto central de tudo, então, é a motivação. O pastor age por amor, porque as ovelhas são dele, ele tem um vínculo. Já o mercenário, o mistóstos, como diz o grego, ele trabalha pelo salário, pelo mistos. O compromisso dele é com o pagamento. Por isso, quando o perigo, o lobo, aparece, a prioridade dele é salvar a própria pele. Já o pastor não. Ele coloca a vida das ovelhas à frente da sua. E, de novo, Santo Agostinho expande nosso entendimento de uma forma muito prática. A fuga do mercenário não é só a fuga física. Pode ser, e muitas vezes é, o silêncio. O silêncio covarde de quem não corrige o erro, de quem não defende a verdade porque tem medo. Medo de perder prestígio, medo de arrumar confusão. É uma covardia moral que abandona as almas. Muito bem. Agora vamos avançar. A missão desse pastor não se restringe a um único curral, a um único grupo. Pelo contrário, ela se expande para abraçar a humanidade inteira em uma unidade que a gente pode ver. Essa aqui é uma das maiores profecias sobre a igreja em todo o Evangelho. A interpretação clássica, tradicional, nos ensina que este redil se refere ao povo de Israel. E as outras ovelhas somos nós, os gentios, todos os povos que seriam chamados para formar uma única e mesma igreja. Um só rebanho, um corpo visível. Mas como essa unidade acontece na prática? É só um sentimento? Não. A tradição da igreja nos aponta 3 vínculos bem concretos, bem reais. Primeiro, a gente crê na mesma fé que veio dos apóstolos. Segundo, celebramos os mesmos sacramentos. E terceiro, estamos sobre a mesma estrutura de governo que Cristo deixou. Não é uma união invisível, é uma comunhão real. Agora, nós chegamos ao clímax, ao ponto mais alto dessa passagem. É aqui que o bom pastor revela de onde vem a sua autoridade, do seu domínio total e absoluto sobre a própria vida. Prestem muita atenção nessa palavra grega exousia. Isso não quer dizer só capacidade, significa autoridade soberana, direito legítimo. O que isso quer dizer? Que a paixão de Cristo não foi um acidente, não foi uma derrota, foi um ato soberano, uma decisão livre, voluntária, de um amor de mérito infinito em obediência total ao Pai. E essa ideia muda completamente nossa forma de olhar para a cruz, né? A cruz é o grande paradoxo de Deus. Naquele momento de aparente fraqueza total, de humilhação, é ali que Cristo está exercendo sua maior autoridade, a de dar a vida por amor. A cruz é o seu trono de glória. E, finalmente, a gente aterrissa tudo isso na nossa vida.
Como essa imagem tão rica do bom pastor fala ao nosso coração hoje, especialmente ao coração daqueles que foram chamados a um serviço, a um ministério na igreja. Essa pergunta é o ponto central para nossa reflexão pessoal. Porque o espírito do mercenário não é um perigo que mora longe, é uma tentação constante, para todos nós em qualquer vocação. A tentação de se servir ao invés de servir aos outros. E a resposta, o antídoto, está em imitar o bom pastor. Um pastoreio de verdade nasce da oração, da intimidade com Cristo. É dessa união que brota a coragem para defender a verdade, a caridade para colocar o bem do outro em primeiro lugar e a humildade para entender que toda autoridade é, na verdade, um chamado para servir e se gastar. E o objetivo de tudo isso, o fim de todo pastoreio, é esse conhecimento mútuo. A palavra usada no original, ginosco, não fala de um saber de cabeça, de um conhecimento intelectual. Fala de uma intimidade profunda, de coração a coração. Um conhecimento que transforma e que é um pequeno reflexo do amor que pulsa na própria Santíssima Trindade. E assim a gente encerra, com essa pergunta que fica ecoando, não como uma acusação de forma alguma, mas como um convite, um norte. Que essa aula do Bom Pastor nos inspire sempre a examinar nosso coração e a escolher, todos os dias, o caminho do amor que se doa e não do interesse que se protege.